Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um Geoeconomia. Estou todo torto aqui porque essa história de microfone, cara, é um horror. É um horror. Um horror. Deve ter feito barulho agora, é um espetáculo. Você agora está em Lisboa comigo, aqui na pastelaria, atenção, ó, Coimbra, que é aqui perto da Alexandre Herculano, lugar relativamente famoso, arquitetura bonita. Ele fica na esquina da Alexandre Herculano com a Mozinho da Silveira. E é uma pastelaria bastante tradicional. Eu hoje não tive ovos Benedict, mas tive um café abatanado. Estou esperando o segundo. E vamos falar, obviamente, dessa confusão que virou o mundo. Aliás, eu pergunto, nós já falamos um pouco do Trump, ele está de volta. Qual é a maior que você acha que o Trump está enfrentando? Qual é a maior que ele vai enfrentar e que ele já começou a enfrentar? Bom, meu caro, atenção, vamos falar disso hoje. Mas para entender o tamanho da confusão, vamos começar com o Irã. O primeiro-ministro iraniano, chamado Mohammad Mossadegh, ele, em 1951, nacionalizou, chegou ao nosso abatanado. Absolutamente fantástico. Aqui da pastelaria Coimbra, obrigado. Ó, vou mostrar para vocês que é absolutamente fantástico. Atenção, quentinho, um espetáculo. Olha lá, ó. Ah! Então, quando o primeiro-ministro iraniano, o Mohammad Mossadegh, ele nacionalizou uma empresa que era anglo-iraniana de petróleo, que era a Anglo-Iranian Oil Company, em 51, meu caro, ele terminou com a concessão. Aí os britânicos foram os primeiros a pedir um bloqueio do Golfo Pérsico contra essas exportações de óleo iraniano. O que aconteceu é que o Truman, que era presidente dos Estados Unidos, tentou negociar um compromisso e tal, fazer um acordo, mas não deu jeito. Tá? Nessa época, a gente não pode esquecer, pós-Segunda Guerra Mundial, 1951, já existia a ideia de uma decolonização, da perda dos impérios europeus e de uma tentativa das colônias começarem a usar os seus recursos e, de fato, explorar para construir algo maior, né, para a sua própria nação. Já existia esse movimento que vai voltar fortemente em 73, lá na crise do petróleo. Mas, enfim, ele tentou esse acordo, não deu certo, e aí o Eisenhower foi levado a criar, ou melhor, a usar a CIA, atenção, isso é importante, a usar a CIA em conjunto com a inteligência britânica para promover uma ação de desestabilização do governo iraniano e que acabou levando à remoção do Mossadegh do poder. Tá? Obviamente que após a interferência americana, os Estados Unidos levaram uma empresa de petróleo para lá, fizeram um consórcio com empresas iranianas também, acertaram remunerações, tudo isso. Só que no curto prazo, o que pareceu ser um grande benefício para os Estados Unidos gerou um problema geopolítico de longo prazo. Porque no longo prazo, sem dúvida, houve um prejuízo relevante nas relações entre Estados Unidos e Irã. Porque o Irã percebeu que havia uma interferência dentro da sua soberania e da sua política interna promovido pelos Estados Unidos. Então os problemas que nascem entre Estados Unidos e Irã não são de curto prazo e não são de hoje. Tem questões muito mais profundas, meu amigo. Para começar, que o Irã é nomeadamente pelo Zigbee Zembrisk, né, nomeadamente definido como uma nação pivô. O Zigbee Zembrisk, que é aquele cara que, você está cansado de saber, participou da Comissão Trilateral, ele, Rockefeller e o Carter, e que ampliou o regime da tecnocracia para a China, ajudando a destruir a classe média americana para implementar a tecnocracia, que era o regime que ele acreditava que seria o último regime, o regime que iria dominar o mundo. Que havia aqueles 4 regimes, né? Primeiro o cristianismo, depois as nações, depois o comunismo e, por fim, o último, a tecnocracia. Enfim, o Zigbee Zembrisk nomeou para a conquista mundial, falou que haviam 5 nações absolutamente pivôs importantes, não só pela sua importância geográfica, geopolítica, mas também energética, que eram e são o Azerbaijão, a Ucrânia, o Irã, a Coreia do Sul e a Turquia. Preste atenção, meu cara, o que nós estamos vendo hoje no mundo com a questão da Ucrânia, o Azerbaijão rolando Baku, que é a COP29, Irã com esse problema de sanções e tentativa de conquista do petróleo, a Coreia do Sul, que volta e meia entra numa tensão gigante com a Coreia do Norte, e por fim a Turquia, que volta e meia tenta ser desestabilizada do seu regime político. Todas elas são ações pivôs importantes para o domínio da Eurásia. Ou seja, tem um valor estratégico e energético altíssimo.
E nesse ponto entra o Irã, que o Irã é uma potência energética, meu amigo, de óleo e gás. Você tem ideia do que a gente está falando? Hoje, estima-se que o Irã tem 157 bilhões de barris de petróleo, de reservas de petróleo, absolutamente comprovadas, o que dá cerca de 10% do petróleo do mundo e 13% do que está sob a gestão da OPEC. Só que as reservas de gás do Irã ainda são maiores. Eles têm reservas comprovadas do tamanho de 1,193 trilhão de pés cúbicos, atrás somente da Rússia, e tem, então, portanto, 17% de todo o gás no mundo e 1/3 do que tem na OPEC. Isso sem contar o Mar Cáspio, que eu gostaria e vou falar para vocês, mas não falarei hoje, porque o Mar Cáspio tem uma questão que envolve Rússia, o Cazaquistão, o próprio Azerbaijão. Ele é muito específico, inclusive por causa das suas fronteiras ali marítimas, e é um assunto que eu vou falar para os próximos programas. Mas os números são mais impressionantes quando você junta o que existe dentro do Mar Cáspio, tá? E que é importantíssimo energeticamente, inclusive para a Europa. O ponto é que, além das questões estratégicas e geográficas, há um problema cultural. O Irã, históricas também, né? O Irã tem um sentimento do seu povo que ele deve recuperar o que a gente chama de status de grande potência. Para o iraniano, esse é um direito fundamental, um direito de nascimento. A gente não pode esquecer que o Irã foi a antiga Pérsia e ela identificava-se como o império o mais antigo, tá? E estimado império, na cabeça deles, de todos os tempos. Mas não é só uma questão histórica e dessa sensação de status de grande potência, que é contada pelas tradições. Essa mentalidade que eles têm, que são imperial, não deixa de ser imperial, ela não se baseia só na tradição, mas ela também tem uma questão mitológica, religiosa, que é uma mitologia imperial, que é um domínio que foi o império não só o mais antigo do mundo, mas, na visão deles, o centro do universo e o melhor de todos os territórios da Terra. Então, é neste contexto que surgem todas as questões que envolvem o Irã e agora os Estados Unidos. Vamos pular no tempo e falar de 2013. Em agosto de 2013, para ser preciso, dia 3, houve uma eleição no Irã que levou à presidência o Hassan Rouhani. O Rouhani foi muitas vezes rotulado como um cara moderado, né? E mais amigo do Ocidente, o que é verdade. Mas não é bem verdade essa questão da moderação. Na verdade, é o contrário. Primeiramente, todo presidente no Irã, de uma maneira ou de outra, não importa, ele só vai ser eleito se tiver apoio de um órgão chamado IRGC. Eu só vou chamar ele, a partir de agora, de IRGC, mas ele significa Islamic Revolutionary Guard Corps. Quase que o corpo de guarda revolucionário do Islã. E ele surge na Revolução de 79, que criou essa arquitetura política, religiosa e militar única no mundo, que é uma teocracia assumida, né? Porque todas as instituições que existem no Irã são fundadas no Islã e a partir de ideais revolucionários, que são a pedra de fundação mesmo e criação da República Islâmica do Irã, lá em 79. Veja, a única alteração real que existe no Irã é a forma de engajamento com o Ocidente. Ora eles estão mais amigos, ora eles estão mais distantes. Ora mais belicoso, ora mais fofinho. Mas não existe a ideia de um regime moderado no seu fim. Todos os regimes do Irã têm o mesmo fim. Ele apenas muda os meios. Tá? Para você entender como isso é feito até, o Irã tem um parlamento hoje de 290 membros, que são os Majlis. Só que a extensão de poder desses caras é muito limitada. E bem menor do que a maioria dos parlamentos do mundo. Tá? Eles até em 2018, depois uma reviravolta conservadora, eles colocaram 220 conservadores no parlamento, mas não muda nada. Porque toda essa legislação que eles aprovam, que acaba sendo um parlamento muito mais para assuntos internos, domésticos e do bem-estar local, toda a legislação ela é aprovada pelo Conselho Guardião da Constituição, que é um grande STF formado por 12 membros, onde metade é indicado pelos teólogos Shia, que são diretamente escolhidos pelo líder supremo. Tá? Os outros 6 membros são escolhidos pelo chefe do judiciário, só que o chefe do judiciário também é escolhido pelo líder supremo. Quem manda no país, meu caro, é o líder supremo. Tá? Na prática, todas as políticas internacionais são decididas pelo comando sênior do IRGC, o presidente e os seus aliados, sobre o comando do líder supremo. Tá? A população iraniana, agora voltando em 2013, optou por uma postura mais amigável ao Ocidente, porque precisava desenvolver
a sua economia e melhorar em relação às enormes sanções econômicas que haviam lá, tá? Que eram impostas ao Irã. Essa foi o motivo da escolha do Rouhani. Só que em 2015, exatamente por causa dessa criação de um melhor ambiente econômico, de uma relação mais amigável com o Irã e os Estados Unidos, foi feito um acordo que se chama JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, um plano compreensivo de ação em conjunto, que foi assinado pelo Obama. O Obama foi o grande mentor desse plano, ele foi assinado em julho de 2015, e na verdade, você se lembra, até o Lula participou dessa confusão antes de 2015, né? 2013, começou a juntar as pontas, o Celso Amorim, essa tentativa de realmente aproximar o Irã dos Estados Unidos, e o Obama disse: esse é o cara, toda essa baboseira que acabou gerando um problemão geopolítico para o Lula, mas isso é outra história. Bom, o fato é que isso aconteceu no governo Obama. E o acordo foi assinado entre o que a gente chama de P5+1, que são os P5, Estados Unidos, UK, França, Rússia e China, e o +1 é a Alemanha, entre 6 países e o Irã. Tá? Então esse acordo foi feito entre Estados Unidos, UK, França, Rússia, China e Alemanha. Qual era o objetivo desses caras? Muito simples. O Irã se comprometia a não ter armas nucleares em troca, evidentemente, do fim das sanções econômicas, que resultariam, então, no princípio de cooperação de longo prazo, de melhora econômica e uma relação mais amistosa com o Ocidente. O acordo aconteceu em janeiro de 2016. Esse acordo, então, assegurou, porque levaria uma melhora econômica, né, ao Irã e às famílias, assegurou a reeleição do Rouhani em função da promessa desses benefícios econômicos. O problema é que quando isso começou a ser colocado em prática, junto com os benefícios econômicos, vem a implantação de um soft power, que é uma arma muito comum que a gente vai falar da CIA, dos Estados Unidos, que é para garantir a sua hegemonia. Ele não só dá melhoras econômicas, mas ele usa isso como uma isca, ele usa isso como uma isca para fazer o quê? Implantar mudanças culturais e formas de pensamento. Então, o que começou a ficar claro é que essa tentativa de melhorar a economia e reduzir as sanções vinha com uma imposição, atenção que isso é engraçado, né? Mas é verdade, uma imposição de liberdades individuais, ou a imposição de liberdades sociais, porque é dentro do modelo liberal, do modelo neoliberal americano. Só que junto com esse pacote da liberação social havia uma mudança cultural. E aí, meu amigo, óbvio que o IRGC percebeu o que estava sendo feito. Começou a olhar essa história de maior liberdade social, fim da teocracia, críticas ao Islã, como uma influência mascarada, mas importante e direta dos Estados Unidos na própria soberania do país, e que poderia colocar em risco a República Islâmica do Irã. Bom, o problema é que o IRGC não é apenas um corpo de guarda constitucional. Ele tem um império, meu amigo, econômico. Ele tem domínio de capital, não só no Irã, mas fora. Mas também tem recursos militares e, portanto, político. Eles são esse guarda-corpo porque eles entenderam que a teocracia não podia depender apenas das instituições de Estado. O Irã tem o seu exército, você vai ver daqui a pouco. Mas ele tem esse braço que é altamente ligado ao líder supremo e que é militar, econômico e político. Ou seja, é uma máquina, uma força muito forte. Ao assinar esse acordo do JCPOA, o Rouhani garantiu para esse alto comando que ia manter a estrutura deles, tanto organizacional, e que nada ia mudar ou impactar a estrutura financeira da instituição, e que eles também iam continuar operando de forma independente do governo, tá? Como sempre aconteceu. Só que isso ficou válido até 2017, que foi com a entrada do Trump. Agora a gente vai começar a entender o tamanho da confusão que é isso. Isso é importante porque o Trump resolveu olhar com mais carinho para o JCPOA a partir do estímulo e do conselho, e preste atenção, que é absolutamente importante isso, do que nós chamamos neocons. Eu vou explicar daqui a pouco quem são os caras mais na frente. Mas são os neoconservadores. Os caras que acreditavam nas guerras eternas, nas guerras perpétuas, e que tinham origem trotskista, mas se converteram à direita, mas mantiveram o perfil revolucionário e entendem a necessidade de uma criação de uma ordem global. Os neocons aconselharam Trump a olhar com mais cuidado o JCPOA
em busca de reduzir o poder do IRGC, tanto financeiro quanto militar. Tá? Então eles queriam que o Trump, através do JCPOA, exigisse que o exército iraniano absorvesse os membros do IRGC. E mais, que esse órgão, então, tivesse todos os seus investimentos, saíssem, desinvestissem dos seus ativos para tirar o seu poder econômico e o seu império financeiro. Isso foi uma exigência. Essa estratégia, meu caro, veio diretamente por recomendação do Serviço de Inteligência e de Defesa dos Estados Unidos. Em resposta a isso, o IRGC, então, iniciou uma série de provocações. Tá? O IRGC, de fato, iniciou uma série de testes balísticos com mísseis, manobras militares, que eram provocações aos Estados Unidos para ver se acabava com essa pressão. O que era totalmente proibido pelo acordo do JCPOA. Aí chegou mais ou menos em fevereiro a agosto, na verdade, de 2018, esses caras fizeram 7 testes de míssil de altíssimo nível, lá em... Eu não falo direito árabe, eu não falo árabe, então eu vou falar errado como sempre, mas seguimos. Eles fizeram um teste em Kirohamar Shah, 2 em Shahab, tá? E 1 em Kian e 3 em Zulfagar. Acho que é isso. Bom, o fato é que esses 7 testes foram muito potentes, e até mesmo o presidente do Conselho da ONU, Conselho de Segurança da ONU, disse que os caras tinham violado não só o JCPOA, mas a resolução 2231 da ONU, que dizia que os mísseis, por exemplo, esse tipo de teste com mísseis não poderia ser feito porque eles eram de sistema de categoria 1, e é um regime de controle de tecnologia de mísseis que era capaz de ter ogivas nucleares. Portanto, era uma infração, uma violação clara da resolução 2231. E para piorar, o Irã não parou não, cara. O Irã dobrou a aposta. Foi lá, fez uma parada militar, incluiu o S-200 e o S-300, que eram sistemas russos, para mostrar para a turma, mostrou o seu sistema de mísseis, os seus mísseis, que era o Talash, e também outros, até mesmo um submarino, que eles estavam produzindo com tecnologia própria, que era o Al-Saberhat. Bom, aí, meu amigo, não tem mais jeito, né? A provocação muda, a coisa escalou, e os neocons aconselharam Trump, de fato, a basicamente simplesmente sair do JCPOA, isso em 2018. Então ele foi aconselhado a sair, mas não só sair, como a gente já viu, utilizar o dinheiro como arma. Então, colocar a sequência mais dura, mais pesada de sanções contra o Irã. Basicamente, o objetivo deles era destruir a economia do Irã e causar tamanho desespero e revolta popular e insatisfação que isso mudaria o sistema de governo iraniano completamente e permitiria, então, um novo sistema político. Tá? Isso foi em maio de 2018. Agora, olha que curioso, né? Você está falando de um país que tem uma população menor que o Brasil, um PIB menor que o Brasil, que recebeu inúmeras sanções econômicas pesadíssimas, mas tem uma bolsa, um mercado de capitais maior do que o do Brasil. A bolsa do Irã, né, de Teherã, é mais valiosa, market cap, capitalização, do que do Brasil. Você veja como nós somos dominados por esses órgãos que eu falei no último Dia Economia, que tem essa filosofia do Cantillon de simplesmente não dar acesso. Então eles fingem que desenvolve o Brasil, que a CVM desenvolve o Brasil, mentira. Que o Banco Central desenvolve o Brasil, mentira. Que a Previc desenvolve o Brasil, mentira. Que o Ministério Público ajuda a proteger o mercado de capitais, mentira. Esses caras hoje atuam como seres tecnocratas que têm o objetivo de simplesmente criar barreiras ao acesso ao capital para fazer uma economia planejada, uma administração planejada da economia mundial, junto com a redução das escolhas, como nós vamos ver agora. Nós, no Brasil, temos uma bolsa menor do que do Irã, que é sancionado. Que tal, meu amigo? Bom, voltando. Por que aconselhou o Trump a fazer isso? Já falei, os neocons. Mas isso é absolutamente fundamental para a gente entender onde estamos hoje. Porque, na época, em 2018, o primeiro mandato do Trump, foi o secretário de Estado, o Mike Pompeo, e o seu conselheiro de segurança nacional, que era o John Bolton. Ambos neocons, declarados, republicanos, tá? E que depois repudiaram o Trump no fim do primeiro mandato, quando ele perdeu a eleição. Tá? Juntamente com o general James Mattis da Defesa e o McMaster. Quer dizer, esses caras ridicularizaram o Trump, deram conselhos
utilizaram da estrutura do política do mandato do Partido Republicano, que era dominado pelos neocons, e simplesmente criaram essa sequência de, digamos, de uma infraestrutura geopolítica que ampliou o uso de sanções e uma perspectiva militar. A gente não pode esquecer que o objetivo, a gente vai ver isso agora, dos neocons são esses, tá? É a política externa deles. Veja, e essa é a grande notícia do segundo mandato do Trump. Porque o Trump percebeu isso. E o Trump hoje, ao contrário do primeiro mandato, que ele não tinha o Partido Republicano, hoje o Partido Republicano de fato é dele, ele tem domínio sobre o Partido Republicano. Ele tem influência. A influência não é mais do Bush e do Romney. Aliás, o Bush, o pai, que foi o primeiro que fez a expansão da OTAN, junto com depois o Clinton e até mesmo o Obama. Esses caras expandiram a OTAN num modelo que a gente vai ver de ampliação do seu poder militar e uso dessas estruturas. O fato é que o Trump, então, nesse segundo mandato, decidiu não incluir os neocons no governo. Por isso, meu caro, que o tweet mais importante no momento foi feito pelo Vivek Ramaswamy. O que o Vivek escreveu? O Vivek escreveu, ele que foi escolhido com Elon Musk para cuidar da Secretaria de Eficiência, reduzir o Estado, ele entendeu que não é uma questão de eficiência de Estado. E ele nomeou corretamente o maior inimigo dos Estados Unidos e da gente, do indivíduo hoje, tá? Que é até mesmo do cristianismo, que é o Estado administrativo. Segundo Vivek, ele escreveu nesse Twitter, o Estado administrativo foi percebido pela Suprema Corte americana como um Estado que se comporta de maneira ilegal contra o cidadão, ampliando o seu poder, ampliando a sua esfera de atuação. E isso aconteceu nos últimos anos. E que, portanto, o maior inimigo dos Estados Unidos é o seu Estado administrativo tecnocrata e que precisa de uma redução massiva do seu poder. Análise, meu caro, absolutamente perfeita, absolutamente necessária. Esse Estado administrativo é que está intrinsecamente ligado aos neocons e à tecnocracia, assim como a própria OTAN desde a sua fundação. A gente tem que entender que a OTAN não é um órgão de defesa, tá? Mas é um órgão de expansão. Falamos isso no último GEL. É uma zona de influência militar e econômica desde a sua fundação para ampliar a ideologia de uma economia e de uma polícia mundial, ao mesmo tempo de uma economia planejada, tá? Que vai utilizar, nesse caso, um dos braços é o braço militar. Nós vimos não só o braço militar, que é a OTAN, a CIA, o Pentágono, mas vamos ver os braços da democracia liberal na política, do neoliberalismo na economia, do neoconstitucionalismo e do positivismo no direito e na filosofia. Ou seja, essa visão do determinismo tecnológico e financeiro, por exemplo, no sistema financeiro e na ciência, esses são braços do que eles chamam um grande tripé de governo, que é formado por um comitê científico, um comitê jurídico e um comitê financeiro. Bom, o fato é que essa política internacional que hoje é utilizada na OTAN, ela surge, como nós vimos, da fonte do Aspen Strategy Group, que foi influenciado diretamente, né, pelo manifesto humanista sinárquico, lá do movimento sinárquico revolucionário, como nós já vimos. Ou seja, a OTAN, hoje, ela tem esse perfil tecnocrata. Mas em que momento isso se deu, não do ponto de vista teórico, mas na política, na prática? Para entender isso, meu caro, temos que falar de um cara chamado James Burnham. Esse cara é muito interessante, porque ele já apareceu em diversos cursos da direita brasileira, sobre filosofia, a influência dele quando ele escreveu O Declínio do Ocidente, quando ele escreve A Revolução Gerencial, quando, inclusive outros livros. Esse cara é um cara muito conhecido, não só como filósofo, mas também como político e principalmente como teórico, analista, um teórico político e também um cara que trabalhou e implementou a política. Veja, quando ele escreve A Revolução Gerencial, que foi em 1941, ele já tinha a ideia, já tinha sido influenciado pela ideia tecnocrata lá de 34, que já tinha dito que o capitalismo tinha acabado pós Grande Depressão, em que as pessoas não confiavam mais nem no sistema econômico, no capitalismo, tampouco na política. Portanto, a sociedade tinha que ser administrada por técnicos, né, por cientistas. Então, ele, influenciado por isso, escreveu que o mundo seria deveria ser comandado por ideias, né, mas ideias de burocratas. Os burocratas técnicos deveriam, então, comandar o mundo.
Ou seja, esse livro acaba sendo um clássico tecnocrata, porque ele, de fato, disse que o capitalismo estava morto. Tá? Mas, ao contrário dos comunistas, e ele foi um trotskista, ele foi amigo do Trotsky, esse cara, tá? E ele era um revolucionário. Esse cara entendeu que não seria o socialismo que substituiria o capitalismo, mas seria o gerencialismo, que é exatamente essa ordem burocrática administrativa que se daria tanto nos negócios quanto nos governos. Ele escreveu isso no cara em 41. Os neocons nascem daí, tá? Ou seja, de uma visão que era revolucionária trotskista, deixou de ser comunista e aí começa a ter uma outra configuração. O James Burhan mudou, cara, o seu pensamento em relação às políticas de Trotsky, mas manteve a ideia de revolução, tanto que o livro dele se chama Revolução Gerencial. É uma revolução, não deixa de ser, mas é gerencial, não é militar, como imaginava Trotsky, né? Mas gerencial. E esse cara foi um dos líderes mais influentes do que chegou a ser o conservadorismo americano. Tá? Em 47, ele escreveu um outro livro chamado The Struggle for the World, ou A Luta pelo Mundo. Tá? Lembre-se, estamos no fim da Segunda Guerra Mundial, a fumaça da Europa estava baixando, a Europa estava quebrada, os Estados Unidos, o Império Britânico estava caindo, não havia mais nenhuma nação para promover bens públicos. Então, começa a surgir discussões sobre um novo modelo de governança global que não poderia mais correr o risco de uma nova mundial como aconteceu. Bom, no The Struggle for the World, na luta pelo mundo, em 47, o James Burhan, então, sugere exatamente que haveria de se criar uma cidadania em comum, ou seja, haveria de se criar uma espécie de cidadania, uma interseção de cidadanias entre os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e todos os domínios britânicos, e que depois levaria a uma federação mundial. Ele usa esse termo, World Federation. E essa federação mundial iria se opor ao regime que sobrou dessa Segunda Guerra, que era o comunismo. Então, esse embate que você vê hoje, precisamos lutar contra o comunismo, etc., e precisamos mesmo, mas a ideia de uma dicotomia entre eles nasce do Burhan. Tá? E ele fala que essa federação, esse globalismo, então, esse World Federation, seria não mais baseado no balanço de poder, como era até então, mas num termo hegemônico, né, em termos hegemônicos do mundo, em controles dos sistemas do mundo. Ele via o mundo através de uma lente hegemônica, não de balança de poder, ou de equilíbrio de poder. Tá? E para ele, a América exerceria exatamente esse controle decisivo do mundo, junto com uma federação europeia. Essa federação teria que ser reconstruída e patrocinada pelo ZEWA, tendo o quê? O Plano Marshall, que você já deve ter ouvido falar, mas o Plano Marshall como um primeiro passo, né, um aquecimento para o que deveria ser feito na criação dessa polícia mundial e dessa nova gestão. Ou seja, meu amigo, o Burhan escreveu abertamente que era necessária a criação de um Estado universal, onde haveria a polícia da ordem democrática mundial, que seria a OTAN, que foi fundada em 49. Todo o sistema que o Burhan pensou foi um sistema de globalismo mercantil e militar, ou seja, uma economia neoliberal, um sistema militar que é a ordem, a ordem política, tá? A polícia, a ordem da polícia. Então, Burhan, a partir dessa visão, né, ele começa então a criar toda uma política internacional, uma política de relações exteriores, que moldou o que se chamou nos Estados Unidos de neoconservadores. Tá? E, sem dúvida nenhuma, o Burhan, as ideias dele tiveram uma influência absolutamente relevante, não só nos neoconservadores, mas em várias facções, digamos assim, da direita americana, como surgiu o paleoconservativo e várias outras, todos pensando na ideia do Burhan de um domínio econômico, né? Alguns, inclusive, na teoria do domínio, que eu não vou falar isso hoje aqui, mas na teoria do domínio teológico, mas uma ideia de domínio mundial, mercantil e militar. Tá? E foram esses caras, atenção agora, esses neoconservadores que pensaram exatamente a política externa que prevaleceu desde então, que é a das guerras infinitas, ou do America Imperium Rex. Ou seja, mano, as guerras eternas. Durante, não podemos esquecer, a Segunda
mundial, o Burhan, ele não era apenas um professor, um pensador, ele não vendia curso na internet, não tinha arrasta aqui, né? Ele escreveu, ele era um pensador, era um filósofo, mas ele também atuou nos meios de ação para fazer com que isso acontecesse. A gente não pode perder a janela de tempo das coisas. A Guerra Mundial, né, 41 ele escreve a Revolução Gerencial, 47 é fundada a CIA e 49 a OTAN. Só que por que eu estou dizendo que o Burhan foi tão influente na formação dessas instituições? Porque durante a Segunda Guerra ele trabalhou para a OSS, que era Office of Strategic Services, ou seja, o órgão, que é órgão mais ou menos, escritório, né, de serviços estratégicos, que era o precursor da CIA. O Office of Strategic Services foi montado antes da CIA. E, além disso, ele, Burhan, foi recomendado pelo George Kennan para liderar a divisão de política e psicológica do escritório de coordenação política. Uma área, inclusive, que era semi-autônoma da agência. Ou seja, ela não estava sob influência da agência, ela estava em parte. Esse cara que pensou esse modelo que a gente falou agora, de um sistema de revolução dos burocratas, de uma política mundial, de um sistema globalista baseado em economia e militar, esse cara também foi chefe de uma área de política de psicológica e trabalhou no que depois virou a CIA, logo depois virou a CIA. Nós não podemos deixar de lembrar, como eu já disse em um gel anterior, que a origem do establishment moderno, que a gente fala, o establishment, é explicado pelo sociólogo Inderjeet Parmar através do planejamento, tá, de uma estratégia para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, o establishment que a gente fala hoje, a CIA, esses órgãos, eles surgem a partir do momento que o establishment surge para tomar conta do Estado, desenvolver e depois administrar o Plano Marshall, e que levou à criação da ONU. Por quê? Porque eles viram que era necessário promover o internacionalismo liberal. Tá? Eles queriam ser a liderança política e moral do mundo, meu caro. Queriam ter a liderança política e moral do mundo. Agora, veja, por que esses caras agiram dessa maneira? Né? Não podemos esquecer que, pós-Segunda Guerra Mundial, o Império Britânico cai, os Estados Unidos surgem como uma potência econômica, mas imediatamente eles não assumem o papel de organização de uma governança mundial, de um novo sistema, para promover bens públicos internacionais. Esse gap, esse vazio, é preenchido pelo establishment e pensado através desse novo sistema gerencial, tanto que o número de universidades nessa época estouram nos Estados Unidos, mas não para formar engenheiros, não para formar a corrida científica, né, onde começa a ter essa reversão, mas para formar administradores, sociólogos, administradores e, no fundo, grandes gerenciais, né? Pessoas gerenciais. Ou seja, é o gerencialismo. E isso tudo surge nesse período, onde você tem uma destruição da ordem da paz mundial. Agora, é tão importante, tá? Tão importante, que em 1983, o Reagan, que também foi um desses que utilizou, aí sim, do atual sistema pós-Bretton Woods, de esterilização do dólar, dos déficits gêmeos, para financiar o complexo militar industrial americano, ou seja, o Exército, o Pentágono, e a partir daí o desenvolvimento de tecnologia como o Vale do Silício, através daquela visão que a gente viu lá atrás, que as armas agora eram feitas para a que eu quero lutar e não o contrário, né? Eu vou lutar de acordo com as armas que eu tenho, a partir desse momento. Então o Reagan vê essa visão de uma ordem internacional, de uma polícia internacional, de um globalismo econômico-militar, que vai levar à conclusão, ou vai levar uma série de pensamentos, até mesmo a doutrina Kissinger, que a gente vai falar daqui a pouco, mas essa ordem de que é necessário controlar através de meios diretos ou indiretos, seja através de gerenciar a técnica, seja criar medidas de desestabilização, isso é visto pelo Reagan como um dos grandes ativos dos Estados Unidos e uma das grandes pedras fundamental dos neoconservadores. Tá? Ou seja,
exatamente a OTAN, que surge em 49, ela foi influenciada por essa visão de política externa. A OTAN era vista, definida como uma massiva máquina de guerra, sim, mas governada por um senso comum, o que é parcialmente verdade, porque no fundo ela acaba tendo um papel de ampliar e se expandir, e não apenas de defender. Tá? Agora, a coisa na OTAN se torna mais complicada, e nós vamos falar disso mais para frente também. Por quê? Voltamos um pouquinho antes do fim da guerra. A OTAN não existia. Os aliados tinham medo de perder para a Alemanha. Se eles perdessem para a Alemanha, haveria um plano B? E a resposta é sim. Os aliados pensaram em várias estratégias, caso perdessem para a Alemanha e caso houvesse, então, essa vitória alemã. E a ideia deles, era usar unidades de guerrilha. Então era fazer uma tática chamada hit and hunt, tá? Que era exatamente a ideia de você fazer uma guerrilha, o que a gente chama de violência sintética. Então, unidades de guerrilha que parecem terroristas, mas na verdade são libertadoras e queriam então provocar uma violência sintética. De onde vem essa ideia? Essa ideia vem do Churchill, junto com esses caras. O Churchill criou uma unidade chamada SOE, que era Special Operation Executive. Foi estabelecida em 1940. E o lema dela era deixar a Europa em chamas. Ou seja, se os alemães ganhassem essa unidade, ia provocar uma série de guerrilha, atos de vandalismo, explosões, para desestabilizar então, caso ocorresse, paz alemã. O Churchill aprendeu essa técnica quando ele foi à África e viu uma unidade, na verdade, uns rebeldes africanos chamados Boers, né? B-O-E-R-S. Esses caras falavam holandês, mas esses caras lutaram contra a Inglaterra e deram um pau moído lá no sul da África, perto do século XIX, botaram os caras para correr usando essa tática de guerrilha. Ele adorou isso e falou assim, cara, isso aqui funciona muito bem, porque é uma luta assimétrica nesse aspecto, né? Então, eles começaram a montar essas unidades que são especialistas em arte da sabotagem dentro da OTAN. Essas unidades, elas continuarão pós-Segunda Guerra Mundial, e inclusive, isso é importante você saber, depois elas vão aparecer como alguns escândalos, como teve na Itália com os Gladio, como teve na Turquia também, num acidente que acabou muito curioso, porque era um caminhão que estava saindo do posto de gasolina, e aí um carro bateu, um acidente de madrugada, e quando os jornalistas chegaram, eles viram que estava o secretário de defesa, alguém lá da área militar e um líder da máfia local, do crime organizado. Quer dizer, a OTAN, essas unidades que hoje ainda estão acopladas à OTAN, elas têm uma ligação com o crime organizado e servem como instrumentos de desestabilização local. Tá? Bom, é por isso que hoje nós falamos que o que nós vemos é que você tem uma que está sendo montada do Trump contra esses neocons, porque ele dá abertamente, e fala que esses caras são deep state. Né? Esses caras, junto com os globalistas, que pensaram num globalismo militar e econômico. E esse formado por os tecnocratas desse gerencialismo que o Burhan fala. O nosso grande problema hoje é esse, e essa guerra que o Trump está enfrentando. E ele sabe que esses caras têm hoje a CIA, não mais como uma organização de espionagem e inteligência. Aliás, curiosamente, quando ela foi montada para ser uma área de inteligência mesmo, e muito mais para proteger os Estados Unidos desse novo movimento das colônias, da decolonização, do que estava acontecendo. Mas depois ela ganhou um perfil imperialista. Mas antes da perfil imperialista, os primeiros agentes da CIA foram protestantes, filhos de missionários e tal, que estavam ali para servir, ver o que estava acontecendo, sentir o clima para evitar rebeliões, né, ouvir notícias. Então era uma agência de inteligência. Depois ela passou a ser uma agência de desestabilização, tá? Utilizado para operações encobertas. Uma curiosidade, falaremos mais da CIA no futuro, em breve, aliás, por acaso. Enfim, mas o Trump entendeu que a CIA era usada como isso, o Pentágono era usado, e essa CIA, o Pentágono, não pertencem mais ao executivo. Ele não tem mais força, ele vai tentar voltar a retomar isso. Tamanho foi o apoderamento dos globalistas e dos oligopólios nessas agências, assim como na OTAN, que virou uma força expansionista, abertamente, na Ásia, né?
Organização Tratado Atlântico Norte. Veja se a OTAN se limitou ao Atlântico Norte. E isso, obviamente, faz parte de uma estratégia expansionista e de uma polícia mundial. Óbvio. Tá? Então, a maior guerra do Trump é exatamente contra essa tecnocracia, que é a origem das guerras eternas, dessa economia administrada, e que é contra, exatamente, né, a ideia do Trump, contra essa burocracia e essa tecnocracia que tem dominado a ideia, né, e que quer implantar uma ideia de uma sociedade planejada, uma sociedade administrada por essa classe de tecnocratas. Tá? A gente não pode esquecer que é exatamente nesse período que essas ideias estão circulando e essas agências estão sendo feitas, é que nós vivenciamos esse período de decolonização da Segunda Guerra Mundial, como disse há pouco. E é exatamente por isso que começam a surgir ruídos, vontades de nacionalizar empresas, usar só seus recursos naturais, enfim, implementar suas políticas. Aí é a partir daí que, então, os presidentes americanos perceberam esse movimento de decolonização e que isso poderia colocar em risco, não os Estados Unidos, mas um sistema hegemônico que interessa aos Estados Unidos. E eles resolveram usar a CIA, aí sim, como um grande centro de operações encobertas para a realização de desestabilização, controle de sistemas, regimes, e colocar, que poderiam colocar em risco o que a gente chama de sistema administrativo que se formava. Tá? Ou seja, um órgão de desestabilização, assim como virou a própria OTAN. Agora, veja, é desse fio, é dessa escola de pensamento que surge a política que a gente chama de Estado de Segurança Nacional Americano. Então eles viram o seguinte, cara, tudo virou arma. Eu tenho uma CIA que destabiliza, eu tenho a OTAN, mas eu preciso implantar um sistema mercantil, um globalismo mercantil e militar. Então tudo é arma. Dinheiro é arma, sanções são armas, né? O petróleo, embargos, você tem várias possibilidades, mas existem também operações encobertas, ou seja, eu posso fazer apoio ao regime reacionário, eu posso apoiar revolucionários, eu posso fazer sanções econômicas, eu posso fazer interferência em eleições, eu posso fazer manipulações, operações psicológicas, coerção, manipulação comercial, negociação com armas táticas e até mesmo, no limite, uma intervenção militar direta. Ou seja, o Estado de Segurança Nacional americano, ele utiliza, a partir dessa visão dos neocons, todos os meios para garantir que o poder fique com as elites de Washington globalistas, com as elites financeiras que tomaram conta da CIA e do Pentágono, como já detalhei até em outros programas. Né? Aqui. E é por isso, meu caro, que o Biden agora falou para os caras, no apagar das luzes, usa os mísseis aí. Os neocons falaram, cara, solta os mísseis americanos de longo alcance na Rússia. Porque esses caras, esses wokes que viraram esse pensamento único, que estão ligados à CIA hoje, em a implantação de uma única ideologia, seja uma ideologia única, administrativa, comportamental, cultural, seja ela burocrática, jurídica, econômica, científica, né? Todos esses caras, eles têm um único objetivo, tá? Que é levar o mundo a uma terceira guerra mundial para implantar a sua tecnocracia, a sua gestão dos ativos energéticos. Né? A guerra para eles é bom. Eles são os caras da guerra perpétua. E essa história toda inspirou, lá em 70 e poucos, o Kissinger, que montou a doutrina Kissinger. Qual era a doutrina Kissinger? Ele falava o seguinte, cara, se os países são soberanos, e se esses países soberanos se recusarem a trabalhar de acordo com um sistema macro, tá? Uma infraestrutura que interessa aos Estados Unidos, então eu posso usar o Estado de Segurança Nacional americano para, suavemente ou não, reduzir a soberania do país ou mesmo retirar o seu governo e trocar o seu sistema político. Entende? Ou seja, o Kissinger, ele inaugura e continua uma forma do realismo político baseado no sistema de segurança nacional americano, que nasce lá nos neocons, que nasce lá no James Byrne, mas que vem da tecnocracia, de Trotsky, vem de todo esse pensamento que acaba gerando essa nova percepção do gerencialismo, que vai virar a tecnocracia formada pelos Zigbee e Brzezinski. Bom, o fato, meu amigo, é que o establishment sempre quis uma guerra mundial. E por isso ele quer que ela comece, né, antes do Trump entrar.
porque o Trump já entendeu quem é o Deep State. Agora, veja, você já percebeu e já entendeu a ligação entre tecnocracia, CIA, a OTAN, o Pentágono, a China e as áreas de tecnologia também, uma vez que lá atrás foi o Pentágono que financiou a formação do Vale do Silício. Agora, não estamos falando apenas de uma tecnologia do passado. As ideias de algumas empresas tecnológicas estão contaminadas pela tecnocracia, como uma gestão administrativa, por exemplo, da economia mundial. E é o risco desses oligopólios ou dessas big techs. Tá? Veja, quando a gente fala hoje da revolução de inteligência artificial, olha que curioso. Nós podemos traçar a origem disso, para mim, em dois nomes. Tá? Sam Altman e o segundo é Demis Hassabis. O Altman foi a razão pela qual nós temos hoje o chat GPD, GTP, GPT. E o Hassab é a razão pelo qual esse chat, essa inteligência artificial, saiu muito mais rápido. Duas mentes, atuando de forma diferente, criaram o que nós vemos hoje. Como? O Hassab, basicamente, criou uma empresa chamada DeepMind, que é a primeira empresa no mundo que se propôs a construir, atenção, uma inteligência artificial tão inteligente quanto o ser humano. Qual era o propósito do Hassab? Para ele, fazer descobertas científicas sobre a origem da vida, a natureza da realidade e mesmo a cura de doenças. Mas o problema central dele era, cara, como resolvo a inteligência? Porque se eu resolver o problema da inteligência, eu crio uma inteligência que é superior ao homem e eu não preciso mais da inteligência do homem. Já viu isso em algum lugar? Olha que beleza, né, cara? E aí os algoritmos vão poder administrar, fazer as suas escolhas. Ou seja, é uma forma de transformar a sociedade baseada numa superinteligência, longe da inteligência do homem. Bom, por sua vez, o Altman abriu uma outra empresa chamada OpenAI, ou OpenAI. Qual era o propósito dele? Muito parecido, só que focado em economia. Ele queria criar essa inteligência para desenvolver um modelo que vai criar uma abundância econômica para a humanidade, fazendo com que todos vivam melhor. Ambos têm princípios bonitos, mas na prática significam você não escolher mais. Alguém vai escolher porque vai dizer que aquele é o melhor modelo para criar uma mudança, para resolver os problemas da ciência. Ou seja, você não tem mais escolhas. Qual é o melhor consumo a ser feito. Então, é a submissão do homem ao modelo. Veja, novamente, todas essas instituições, OTAN, CIA, Pentágono, os neocons, a ONU e até mesmo agora o braço tecnológico, quando ele é permeado pelas ideias da tecnocracia, significa que o homem é submisso ao modelo e, de fato, tendo uma limitação do seu poder de escolha. Agora, para fazer isso, a gente não pode esquecer a primeira questão que a gente falou lá atrás na tecnocracia. Você só controla aquilo que você monitora e que você mede. Sem medir, sem monitorar, você não controla. E é por isso que há uma necessidade tão grande de data centers, chips e etc. E isso demanda muita e muita energia. E é por isso que os caras estão hoje, através dos seus complexos militares, né, indústria militar, OTAN, etc., indo em países que não se alinharam ao perfil tecnocrata e de eternas, mas não se alinharam à tecnocracia para dominar os sistemas energéticos. E essa é exatamente a mesma água, meu amigo, em que bebe o Harari. Ou seja, esses caras têm uma ideia de que a economia, a tecnologia e a ciência são forças inevitáveis que precisam ser administradas. A economia como nós conhecemos hoje, as finanças, são obsoletas. A técnica, o AI, os burocratas vão resolver isso. Eles vão administrar, né? Eles vão cuidar do Drex, do dinheiro, vão fazer lastros de ativos reais em moedas digitais. Há uma série de coisas que eles vão dizer, nós administramos isso para você. E é por isso que eles precisam mudar o sistema econômico, tá? Porque o seu dinheiro também é arma, não se esqueça. Se hoje os Estados Unidos usa e outros usam o dinheiro como arma, significa que você tem uma pequena arma na sua conta todo mês. Então, é preciso neutralizar essa pequena arma, porque ela ainda é importante, né? Então é preciso mudar o sistema monetário. Veja, é preciso reduzir essa mobilidade do capital. A ideia, então, dessa economia, tecnologia e ciência inevitáveis, significa que isso vai acontecer querendo ou não. O Harari fala isso. O que você precisa? Administrar. Por quê? Porque nós vemos a era do gerencialismo. Ou seja, eu não preciso resolver problemas econômicos, eu não preciso resolver problemas tecnológicos, eu não preciso resolver problemas científicos.
Eles são inevitáveis, eu preciso administrá-los. E isso vem dessa tecnocracia e dessa sociedade planejada. E você vai olhar, desde então, surge a ideia do administrador, né? E tudo que nós começamos a falar é a criação de um sistema de suporte que faz acreditar que o que nós temos que fazer no mundo são pequenas correções. Só que pequenas correções não são escolhas. Eles fingem que as pequenas correções são escolhas. Então ele fala o seguinte, olha, o aí vai vir aí, tá dado. Nós temos que ter cuidado com alguns usos, né? Então nós temos que regular e fazer pequenas correções. Alto lá, eu posso escolher, né? Olha, a moeda digital é inevitável. Não, não é. Ela não é inevitável. Eu quero escolher. Então, o grande problema da tecnocracia é que quando eles vão implementando essas ideias, eles eles querem implantar o conceito de que nós só precisamos administrar os problemas. Tá? Os problemas eles têm que ser administrados. Eles não precisam mais ser resolvidos. E se o problema está administrado, então você não tem mais problema. Você quer ver um exemplo que é evidente hoje no mundo? As dívidas dos governos e os déficits. Veja, o mundo hoje deve 300 e tantos trilhões de dólares. Como é que vai pagar isso? Como é que os Estados Unidos vai pagar a sua dívida? Como é que o Brasil pretende pagar a sua dívida? Elas são dívidas impagáveis, insustentáveis. Mas hoje, os economistas não se preocupam com isso. Eles falam, o importante é administrar a trajetória do déficit. Impagável, meu caro. Absolutamente impagável. Então, eu não preciso resolver o problema da dívida, eu não preciso resolver o problema do déficit, eu não preciso resolver o problema do crédito, eu preciso administrar o problema. Isso eu dependo de técnicos e de um gerencialismo que vai dizer que esses problemas são impossíveis para um ser comum, para o homem comum compreender. E como eles são muito difíceis, ininteligíveis para o ser humano comum, eu preciso dos grandes sábios, dos técnicos que vão apresentar a solução. Essa é a essência dessa tecnocracia que hoje o Trump está lutando. Os problemas não precisam ser resolvidos, mas administrados. O fato é que é exatamente contra esse deep state tecnocrata que o Trump está e vai lutar. E, obviamente, esses caras são poderosíssimos e vão usar toda a sua força para não permitir que percam 1/100º do poder conquistado. E o Trump irá lutar contra os tecnocratas nos Estados Unidos, mas também na China.